Histórias reais, fé inabalável, transformações que só Deus pode fazer. Seja bem-vindo ao lugar onde a esperança renasce. Podcast Meu Refúgio. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Meu Refúgio Podcast. Esse espaço que foi criado para você ouvir testemunho de pessoas reais que vivem um relacionamento de intimidade com Deus e que podem inspirar a tua jornada também. E hoje eu tô com o coração em festa aqui por receber aqui uma das pessoas que eu conheci no comecinho da minha jornada aqui em Orlando e que tem um significado muito especial no meu coração, porque de forma muito pontual o Senhor trouxe ela num momento muito especial que fez toda a diferença na minha jornada. Isabela Cabral, seja bem-vinda, minha amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui. É lindo ver o que o Senhor tem feito através da sua vida, através desse podcast tão lindo. Amém. Quantas mulheres têm sido edificadas. E eu que falo, estou super feliz de estar aqui. É um prazer, é uma honra. Amém. Gente, eu falo Isabela Cabral porque na época que eu a conheci era a Isabela, hoje ela é a pastora Isabela Cabral. Amém. Minha amiga, eu queria que você se apresentasse, falasse aqui para as pessoas quem é você. Amém, amém. Eu me chamo Isabela. Eu gosto sempre de dizer que, acima de tudo, eu sou filha, né? Eu sou filha de Deus, eu sou amada por Ele. Eu sou casada com o Tiago, nós somos pastores, nós temos 3 filhos lindos. Uau. A Joana, o Henrique e o Arthur. E nossa vida é para servir ao Senhor. Nós moramos aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, né? Eu tô aqui nesse lugar, para quem tá vendo aqui, a gente tá aqui num lugar que faz parte da nossa história aqui, né? Sim. Que é essa universidade tão linda. E ver você aqui me alegra tanto. Nós moramos aqui nos Estados Unidos já, o Tiago mais de 30 e poucos anos, eu há mais de 20 anos. Uau. E 20 a gente tem anos. uma história linda aqui. Deus transformou a nossa vida, Deus transformou a nossa família, a nossa casa. Uau. Fomos consagrados pastores, construímos uma família linda com 3 filhos maravilhosos. Glória a Deus, amiga, glória a Deus. Aqui a gente vai compartilhar um pouco, né? Sim. E como é que começou? Vamos começar pelo começo, Isabela. Como é que começou essa jornada com o Senhor? Você nasceu num lar favorável? Já existia esse fervor pelo amor ao Senhor? Como é que foi esse início de jornada? Eu não nasci em um lar cristão. Eu conheci Jesus aqui nos Estados Unidos. Olha só. Eu não nasci em um lar cristão. Eu nasci em um lar onde eu nunca fui apresentada a Jesus. A gente não lia a Bíblia, nada. Minha mãe era católica, mas assim, católica não praticante. Por algumas vezes a gente ia na igreja católica, mas eu não tive nenhuma influência de fato cristã. Cresci num lar um pouco conturbado. Meu pai era um homem muito forte, assim, um homem nordestino. Eu sou paraibana, né? Nasci uma pessoa nordestino forte. Ele era político, ele era muito forte e era um homem desafiador também. Agressivo por algumas vezes. Eu presenciei ele bater na minha mãe. A gente nasceu nesse lar hostil e nesse tempo eu não conhecia Jesus. Eu fui crescendo. Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele faleceu. Minha mãe ficou sozinha para criar eu e minhas 2 irmãs. Somos 3 mulheres. Eita, Senhor. A casa só tinha mulher. Minha mãe incrível, mas extremamente debilitada emocionalmente, mas uma mulher incrível. E com as ferramentas que ela tinha, foi criando a gente. Abri aspas pro meu pai também. Meu pai é um homem incrível, mas vítima de outras vítimas. Sim. Então era... Como pai, eu não tenho... assim, não tenho nenhum questionamento. Enquanto ele estava ali com a gente, era um homem protetor, provedor, mas desestabilizado emocionalmente pelas dores emocionais e descontava muito na minha mãe. Então, a gente cresceu nesse lugar. Minha mãe criava a gente ali. Eu, por tudo isso, né, cresci uma adolescente imparável, uma adolescente... Eu falo hoje, Deus teve misericórdia da vida da minha mãe, tem misericórdia hoje da minha vida, porque eu falo assim, meu Deus do céu. E aí fui crescendo isso, falta de paternidade, como eu falei, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. E aí cresci com falta de paternidade, aquele buraco no coração. Quando adolescente comecei ali a namorar, a usar muita roupa nua, queria que os homens atraíssem os homens daquela forma. E fui vivendo isso por falta, hoje eu entendo que era por falta de paternidade. Quando eu tinha 17 anos, conheci um rapaz, nos casamos. Quando eu tinha 18, e foi quando nós viemos morar aqui nos Estados Unidos. Desse casamento veio o Arthur, que é o meu primeiro filho. Tô contando isso porque eu vou contar como foi meu encontro com Jesus. Sim. E tive o Arthur.
Um casamento, uma escolha muito imatura, pelas dores emocionais, pela falta de paternidade. Assim como meu pai, ele era 20 anos mais velho do que eu. Meu pai era 20 anos mais velho que a minha mãe. Então, olha só. Ali repetindo aqueles padrões. E aí nós viemos morar aqui nos Estados Unidos. Arthur nasceu quando o Arthur tinha 1 ano de vida. Nos divorciamos. Olha só. E aí eu passei vários desafios aqui por mãe solo, criar o Arthur sozinha aqui. E trabalhava, eu me lembro que eu trabalhava, que eu estudava, e aquela correria da vida aqui nos Estados Unidos. Minha mãe, de vez em quando, vinha, me apoiava. E um litígio muito desafiador. Passei um litígio muito, muito, muito desafiador. E aí Deus foi fazendo na minha vida. Quando eu tinha mais ou menos, acho, quase 2 anos, 1 ano e pouco de divorciada, eu conheci o Tiago. E aí eu falo que foi o meu Boaz, foi o meu resgatador. Tiago conhecia Jesus, mas na época ele estava desviado. Nossa. E eu falo, glória a Deus que ele estava desviado, porque senão ele não tinha me encontrado. Tem esse detalhe também, né, Isabela? E aí ele se apaixonou, eu me apaixonei, nós começamos a namorar. Era uma fase tão desafiadora, eu tão debilitada emocionalmente por tudo que eu tinha vivido. Aqui eu fui contando meu testemunho, assim, resumindo tudo. Por tudo que eu tinha vivido no divórcio. E muito fragilizada emocionalmente, mas ele muito certo. Tiago, antes de me conhecer, ele tinha recebido uma palavra. Por mais que ele estava desviado, ele ainda tinha um contato assim, com algumas pastoras, algumas profetas. E um dia a mãe dele, ela tinha um restaurante nessa época, em Balneário Camboriú. Eles estavam no Brasil, ele estava indo e voltando nessa fase. Ah, tá. E era uma fase vocês que se conheceram aqui? Aqui, tá. Aqui. Nessa fase ele estava indo e voltando. Ele ainda não era cidadão americano, ele tinha green card, ele estava passando um tempo no Brasil. Que a família dele sempre morou no Brasil. Sim. Uma parte, uma outra parte aqui. Ele sempre morou com a mãe aqui. Uma fase que a mãe dele estava lá. E ela tinha um restaurante e uma profeta foi lá. E aí ela ligou para ele e falou assim, Tiago, vem aqui que a profeta quer orar por você. Ela disse que não sai daqui enquanto você não vier. Não, mãe, não quero. E ele foi. Chegou lá com alguns amigos para jantar, estava no restaurante da mãe. E aí a profeta chamou ele e foi orar por ele. Quando ela foi orar por ele, ela me descreveu. Nossa. Ela descreveu minha personalidade, ela descreveu como eu é, ela me descreveu completo como eu era fisicamente. Então o Tiago fala que quando ele me conheceu, ele já sabia. Ele já sabia que ia ser a mulher que ele ia casar, ele já sabia. Eu falo assim, amor, é por isso que tu quis com todo o pacote, com todos os desafios, porque eu me lembro que situações que a gente passou no início do nosso relacionamento que eu falava assim, eu não tenho nada para entregar. Não tenho nada para entregar. Eu estou extremamente debilitada emocionalmente, eu venho de um desafio familiar, eu venho de um divórcio, eu tenho um filho pequeno. E ele falava, não, é isso que Deus falou e é isso que eu quero. Eu vou estar com você, muita maturidade, né, minha amiga? Muita. Já começar assim, dizendo realmente o seu estado, né? Deus já não, agindo. E muita maturidade, mas eu acho que assim, eu já vinha com tanta debilidade emocional, já tinha passado tantos processos no Senhor, tão jovem, processos de adaptação aqui nos Estados Unidos, processos no Brasil, divórcio aqui, que eu falava assim, se não for dessa vez, não vai ser, eu já não aguento mais sofrer, sabe? Eu tava nessa situação, assim, eu não aguento mais sofrer, Deus. Mas nessa época ainda não tinha nenhum contato nada, nada, não conhecia a palavra de Deus, nada. Eu devia Só aquele Deus distante, né? Aquele Deus distante, eu devia ter 21, 22 anos de idade. 22 anos de idade, Arthur já tinha nascido, eu já tinha 22, muito novinha, mas não tinha tido, então assim, eu só não queria mais sofrer. Se for mais um relacionamento que eu vou sofrer, eu não quero. Se você quiser, de fato, assim, a minha situação é essa. Se você quiser, de fato, se for para casar comigo, de fato, se for para estar comigo. E aí ele falou assim, não, é isso que Deus quer. E ele foi muito, muito homem, assim, muito protetor, ele esteve comigo em todas as situações. E aí nos casamos, logo em seguida a Joana nasceu. E foi quando eu tive um encontro genuíno com Jesus. Uau. Ali Tiago me levava, eu me lembro que ele brincava, ele falava assim, eu vou levar você. Ele estava desviado, mas ele ia na igreja, ele ajudava os pastores, engraçado. E aí ele falava assim, eu vou levar você na Universal. Como era que tinha lá, tinha um culto que chamava, era... Culto descarrego. Da libertação, do descarrego, não sei o quê, porque é para tirar os capetas da sua... E aí ele me levava, eu ia, mas assim, eu brinco que toda vez que o pastor fazia o apelo, eu levantava a mão e ia lá na frente. Eu acho que eu fui 50 vezes lá na frente.
até me converter. E aí, nesse processo inicial, né, o Tiago me levava, de vez em quando, na igreja. Eu me lembro de uma igreja que a gente, de fato, começou a fazer parte, que foi antes da minha transformação mesmo. E foi um cuidado de Deus, que é onde eu vou entrar na minha conversão. Uma igreja que chamava Seara. Eu não sei nem se a Seara ainda tá aqui. Com o pastor Fernando e a pastora Silvia. E eles são uma bênção. O pastor Fernando faleceu há pouco tempo. Mas um homem e uma mulher de Deus. E aí nós começamos a congregar nessa igreja. Eu ainda muito sem saber, assim. Era uma vida mundana durante a semana, mas eu sabia que se eu levasse meus filhos, eu ainda não tinha a Joana, se eu levasse o Arthur, levasse o Arthur para a igreja, ele ia crescer com princípios. Sim. Porque apesar de tudo que eu passei no meu passado, minha mãe era uma mulher que enraizou princípios na nossa vida de caráter, de conduta. Uma mulher muito linear, uma mulher muito honesta, muito... Então e eu sabia disso, eu sabia que Deus é um valor, Deus era importante para a vida dos meus filhos. Mas eu ia sem ter um relacionamento com ele. E aí no domingo nós íamos pro culto lá, o Tiago entendia um pouco mais, porque a conversão dele tinha sido na adolescência. Às vezes estava ali com o pastor Fernando, ajudava ele. E eu ia sem entender, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia. Amém, glória a Deus. Engravidei da Joana. E quando eu engravidei da Joana, no 9º mês de gestação, nós descobrimos que a Joana tem um problema cardíaco chamado tetralogia de Fallot com atresia pulmonar. Meu Senhor. Então, era um problema muito grave. Eu tinha perdido uma sobrinha com mais ou menos 2 anos antes da Joana nascer, com problema cardíaco também. Então, quando eu soube do caso da Joana é um milagre. Vou contar agora um pouquinho pra você. Eu soube do problema do coração, já me remeteu ao falecimento da minha sobrinha, que era Júlia. Ela nasceu com 10 dias de nascida, ela faleceu. E aquilo foi impactante pra mim. Sim. Mas eu tinha uma certeza de que era passageiro, que a Joana ia ser curada. Joana nasceu. Quando Joana nasceu, ela passou pela primeira cirurgia dela com 1 semana, mais ou menos, aqui, no Arnold Palmer, no hospital aqui em Orlando. Ela ficou durante 45 dias entubada. Meu com Senhor. 30 dias de entubada, tentaram desentubar a Joana não reagiu. Aí reentubaram ela novamente. Aí tiveram que fazer uma nova cirurgia para que ela pudesse ser desentubada, que é uma plaqueadura, para que ela respirasse, os pulmões dela funcionassem. E foi quando ela conseguiu respirar. E nesse momento foi o momento que eu tive um encontro com Jesus. Porque eu entendi o que era depender do Senhor. Porque é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que faz nova todas as coisas. Então ali eu tive esse encontro com Ele. Porque ou Ele fazia, não tinha. A Joana, eu até tenho vontade de chorar, porque um dia eu estava num culto e um profeta olhou para mim e para o Tiago e ele apontou assim para nós dois, assim, num culto, numa igreja que a gente nem conhecia direito, ele nem nos conhecia. A gente estava assim no meio do povo. E ele apontou para mim e para o Tiago e ele falou assim: o coração da menina só bate porque eu permiti que batesse. Ai, Jesus. E aí ele olhou para mim e falou assim: o que Deus tem na sua vida é grandioso. Você é uma grande mulher de Deus. O que Deus tem através da família de vocês é grandioso. Aleluia. Mas o que Deus tem através da sua filha, meu Senhor, é ainda maior. O que Deus está fazendo na casa de vocês e na vida de vocês tem a ver com a próxima geração. Meu Senhor. E aí ele falou sobre isso. E eu tenho essa certeza. O coração da minha filha só bate porque Deus permitiu que batesse. E aí nós saímos do hospital, ali eu tinha tido um encontro. Então quando você tem um encontro, eu falo assim, depois que você tem um encontro com Jesus, é um caminho sem volta para onde eu irei. A carne tenta resistir, existia um ciclo de amizade meu, existia uma história que eu vivia ali, né? Mas existia um outro lugar onde Deus estava querendo me levar. E aí quando Deus vai mudando a nossa vida, o nosso comportamento, né? Vai mudando tudo. E aí ali eu comecei a buscar dele. Eu comecei a ler, eu sou muito intensa, né? Então tudo que eu faço na minha vida é com muita intensidade. Então quando eu conheci Jesus de fato, eu falei assim, eu quero conhecer ele profundamente. Esse Jesus que cura, eu quero conhecer o coração dele. Então eu comecei a emergir na palavra de Deus.
Quando o pastor dizia assim, você precisa estudar, assim, eu ia. Então, quando eu preciso fazer isso, eu fazia. E aí, seminário teológico, GC em casa, Lagoinha vem pra cá. Nessa época, na época que a Jojo tava internada no hospital, quem nos assistiu foi o pastor Fernando e a pastora Silvia. Ele foi lá e tal. E aí, depois, eu tive esse encontro com Jesus, eu comecei a buscar. Eu entendi o que era congregar numa igreja, eu entendi o que era, eu fui entendendo isso. Lagoinha chegou. Meu Deus, isso é impressionante como os olhos se abrem, né, amiga? Abre. E aí, a Lagoinha chegou aqui, e aí eu já estava nesse meu início de processo, e eu fui mergulhando. Lá nós temos o seminário teológico, que é o Carisma. Sim. Então, fiz o seminário, fui da primeira turma do seminário daqui de Orlando. Eu gosto de falar que nós somos as originais. Né, os pioneiros. E aí, o seminário teológico, em seguida também, a Febraci chegou aqui. E para mim foi um presente também, porque paralelo a isso eu fui cuidando das minhas emoções, eu vi o poder de cuidar das emoções. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Na realidade, espírito, alma e corpo. E nós precisamos tratar cada área da nossa vida. Sim. Nós precisamos entrar com tratamento de cura na alma, Sim. Desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo, que traz o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade. Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, que é o templo do Espírito Santo. Porque não adianta a gente cuidar de uma área e não cuidar da outra. É verdade. E eu vi o cuidado de Deus nisso na minha vida. Ele me revelou isso muito cedo. Eu sinto que Deus tinha uma urgência. Eu também creio, minha através amiga. da minha vida. Glória Então eu a vim Deus por ali e eu isso. falei assim, eu sou apaixonada pelo conhecimento, eu sou apaixonada pelo conhecimento da palavra de Deus. Eu sou apaixonada pelo conhecimento. Então eu fui buscando conhecimento da palavra de Deus, eu fui conhecimento do caráter de Deus, de quem Deus era. Fui curando a minha alma, vamos, né, a cada dia. Sim. Mas ali foi o momento que eu fui mais intensa nesse lugar. E aí Deus foi revelando o ministério que Ele tem pra minha vida. Ele foi revelando tudo o que Ele tinha, foi revelando tão rápido. Ele foi trazendo pessoas que foi me ensinando. Homens e mulheres de Deus. Ele foi me apresentando um ministério que eu carregava. Que eu iniciei na igreja, no Ministério da Hospitalidade, né? Foi mesmo, Isabela. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi. Quando eu falo assim, eu amo as improváveis que chegou hoje como pastora, né? Eu amo aquelas mulheres que chegam na igreja talentosas, mas improváveis. Sim. Improváveis que eu falo é que não se encaixa a um padrão. Que chega lá e ela é uma maquiadora, ou ela é uma mulher, uma penteadista. Eu adoro essas mulheres. Uma mulher que tem uma profissão que não se encaixa, às vezes, com o padrão igreja, né? Sim. E foi isso porque foi isso que aconteceu com a minha história, né? Eu cheguei na igreja, eu olhava aquilo, eu falava assim, meu Deus, eu quero servir. Mas onde é que eu vou servir? Eu não sei pregar, eu não sei... Eu Tem não sei muitas orar assim direito. nos assistindo agora, com certeza, né, Eu não sei amiga? pregar, não sei orar direito. O que é que eu vou fazer na igreja? Nossa. Eu vou poder como é que eu vou cuidar do povo? O que é que eu vou fazer na igreja? E eu me lembro do poder de uma mulher que traz um direcionamento para a nossa vida, né? Demais, meu pai. E aí eu me lembro de uma direção que a pastora Aline de Tampa, da nossa igreja, Lagoinha Tampa, é casada com o pastor Jason. E a pastora Aline, nessa época, estava lá, a gente estava implantando a igreja que tinha acabado de chegar, que tinha acabado de nascer, né? O pastor começou com um GC e um grupo pequeno, foi nascendo, e foi crescendo, e o sobrenatural de Deus foi vindo. E eu estava nessa época, logo no início. Sim. Mas ali como ouvinte e participante, mas eu falava assim, não, eu preciso entregar, eu estou recebendo tanto desse lugar, eu preciso entregar nesse lugar, eu preciso ajudar a construir, eu preciso. Mas eu não sabia como. E aí eu me lembro que a pastora Aline trouxe uma direção, ela ia às vezes lá em casa, porque eu fazia GC em casa. Sim. Eu fazia GC em casa e eu sempre gostei muito de receber. GC, pra quem não sabe? É grupo de crescimento. Ah, tá. São os pequenos grupos da igreja. Isso, E onde a gente estuda a palavra de Deus e em comunhão, né? E aí eu tinha GC já na minha casa, mas eu não estava na igreja, eu não estava servindo na igreja. Estava servindo porque estava com GC em casa, isso é uma forma de servir também. Sim. Mas eu queria ainda servir mais. Aí ela falou assim, Isa, você gosta tanto de receber, tem um ministério que eu acho que é a sua cara. Vamos conversar que eu vou te encaminhar nisso. Eu sou formada em gastronomia, eu me formei em gastronomia aqui, na Cordon Bleu, que era aqui, na Joyang, aqui perto da universidade.
Então, eu sou formada em gastronomia aqui e eu sempre gostei de cozinhar e receber. Sim. E ela falou assim, tem um ministério na igreja que é a sua cara, que era o receptivo dos pastores. Porque como nossa igreja, ela sempre recebe muitos pastores, eles vêm de fora e a gente faz uma sala para eles, para receber uma comida, um chá, um café, que ele precisa para a gente receber ali na igreja. Só que na época era uma sala muito simples. E eu me lembro que quando eu peguei a sala, eles serviam Coca-Cola e salgadinho para os pastores que vinham. E eu me lembro de conversar com ela. Ela falou assim, você topa essa missão? Eu disse, topa. Topando tudo. Topa Queria essa missão. servir, né, Araísa? Você topa essa missão? Eu disse, topa, pastorar agora. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer esse receptivo. E aí eles serviam Coca-Cola e salgadinho frito. Eu falei assim, meu Deus. O pastor itinerante, ele vem de pregar em várias igrejas. O pastor vem para cá, para os Estados Unidos. Ele prega numa igreja aqui, ele prega numa igreja em outro lugar. Um cantor tá aqui com a gente ou tá em outro lugar. Fora da família, longe da mulher, muitas vezes. E aí ele chega aqui, ele vai comer fritura e refrigerante. Imagina como é que tá o estômago desse pastor. Meu Deus do céu. Eu falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa que vá cuidar de fato dele. Olha isso. E aí eu comecei a desenvolver um time que entrava em contato com esses pastores e, pastor, você tem alguma restrição alimentar, pastor? E a gente começou a fazer uma comidinha quentinha, uma sopa, uma coisa que fosse confortável para ele, para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse em casa, para que ele se sentisse confortável. Gente, isso é divino. E aí eu fui chamando as meninas que tinham jeito para isso, para cozinhar. Eu me lembro que eu cozinhava nessa época. Olha só. E aí eu sempre cozinhava, levava comida. E o nosso pastor também, a nossa pastora, na nossa casa, eu falava assim, meu Deus, é uma entrega tão grande. É tão corrido. Hoje como pastor eu falo isso. Quem tá de fora não sabe, não entende. Não entende a correria, não entende o quanto nossos pastores eles se esticam, não entende. Eu falo assim, cuidar deles é uma honra. Uau. Porque eles já são tão expostos. E aí a gente começou a cuidar dos nossos pastores também. Entender que o domingo ali pro pastor começa de manhã, vai até de noite, é uma correria. São 3 cultos, 4 cultos, muitas igrejas têm 4 cultos. É verdade. E aí quando você pensa em uma família, como é que essa família, ela consegue sair dali? A mulher consegue cuidar do marido, fazer comida, tudo. E a gente foi organizando essa sala, esse Ministério de Hospitalidade, para que a igreja também fosse sua casa, para que a igreja também fosse a casa do pastor. Para que o pastor que vem de fora entrasse naquele lugar e falasse assim, eu sou bem-vindo. E a gente comunicasse para ele, você é bem-vindo aqui. Uau. Que isso é o fundamento do Ministério da Hospitalidade. Sim. Que é comunicar para o outro que aquilo foi preparado para você, você é bem-vindo nesse lugar. A gente tem expectativa da sua presença aqui. Tudo comunica, né, Isabela? Tudo comunica. E se você recebe seu convidado dessa forma, você apresenta para ele o quão grato, porque a honra, na verdade, é a manifestação material da gratidão, né? Estou honrando você e materializando a minha gratidão por você estar aqui. Então, eu acho muito precioso isso. Não, isso que você está falando é tão precioso que hoje de manhã, isso foi o que o Senhor ministrou do meu coração. E Ele vem ministrando há alguns dias. Que nós, como mulheres, a gente não é aquilo que nós falamos, mas é o que nós fazemos. E é como nós nos comportamos. Sim. É o fruto que exala através da nossa vida, do nosso comportamento. Sim. A honra é isso. Eu não posso honrar alguém só no meu coração. Talvez ele olhe e veja você, que nós amamos com o nosso olhar. Sim. Mas a honra é uma manifestação no palpável. De que eu reconheço aquilo que você carrega. Exatamente. Por isso eu te presenteio, por isso eu tenho um tipo de qualidade com você, por isso eu preparo uma mesa. Me disponho. Eu me disponho e é na nossa agir. Eu gosto sempre de falar que Deus ele não transforma o que a gente fala, Deus transforma o nosso comportamento. É isso mesmo. Deus vai transformar a forma como nós agimos. Porque mais do que falamos, o que Deus tem ministrado comigo sobre comportamento é que muito do que nós falamos, ou a expressão, vem muito sobre o dom que Deus depositou na nossa vida. Sim. Mas o nosso comportamento, ele é refletido através de um relacionamento com o Espírito Santo. Que na Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, né? Sim, sim. Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Isso é fruto do relacionamento com o Espírito Santo. Isso é fruto do Espírito Santo em nós. Isso.
E Deus tem falado muito isso comigo. E a demonstração disso, né? A mulher ser intencional em demonstrar isso. Sim. Quando você falou, me veio essa palavra. E aí a gente começou a fazer essa sala, tudo. E outro princípio muito forte, que foi outro ministério. Se foi um ministério, ela falou, não, foi um ministério que Deus revelou através dessa sala. Uau. Porque quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus nos coloca, né? Isso mesmo. E assim, eu me lembro de uma entrega, de uma fidelidade muito forte nesse lugar, que Deus me levou a ser. Nesse lugar eu aprendi tanto. Uau. Nesse lugar eu servi muito. Eu me lembro de madrugadas e madrugadas. A gente lá na nossa igreja tem muita conferência, Sim. né? E eu me lembro de madrugadas e madrugadas, a gente chegando antes do culto, né, para preparar tudo, e o time ficando até acabar o culto. Olha isso. A madrugada para entregar a igreja, para limpar tudo. E eu falo que foram os melhores dias da minha vida. Foram os melhores dias, foram as melhores palavras que eu recebi. Foram as melhores conexões que eu fiz. Com mulheres e homens de Deus, com o time, com quem estava ali, vamos até o fim. E foi um tempo maravilhoso, eu aprendi muito. E nesse lugar Deus me trouxe a revelação do ministério que ele tinha, que era o ministério da mesa. Olha só. Nós tivemos o privilégio de receber a pastora Devi Titus lá na igreja. Uma das pastoras que eu recebi lá, eu recebi muitas mulheres de Deus, que no futuro se tornaram grandes amigas. Mas a nossa amizade começou servindo elas. Uau. E aí eu me lembro que a pastora Devi Titus, no início da nossa igreja, ela veio. E eu servi, nós preparamos todo o receptivo dela, nós servimos, um time lindo. Você já conhecia? Não, eu conheci na nossa igreja. Eu conheci através da Lagoinha, eu conheci através da nossa igreja. E quando eu conheci o Experiência do Lar, que era a imersão que a pastora Devi Titus tinha. E aí eu descobri isso, e aí fui pra imersão na casa dela, e foi uma experiência incrível. E ali na casa dela, Deus me revelou o ministério que ele tinha pra minha vida. Que coisa linda, meu Deus. E aí ele trouxe muito forte pra mim o ministério da mesa. Ele alinhou muitos pontos na minha casa. Porque apesar, eu amo como, né? Eu falo assim, que a palavra de Deus, ela vem, ela é revelada no meu coração, mas eu falo assim, Senhor, eu já entendi, mas como? E eu me lembro que a pastora Devi Titus, ela carrega muito esse como. O tipo assim, como uma mulher de Deus, ela se comporta. Sim. Como uma mulher de Deus age nas circunstâncias. Eu me lembro que ela falava pra gente, ali naquela imersão, até as frases que a gente precisava falar no momento que a gente tava. Uau. E eu fiquei fascinada com isso. O como tratar o marido, o como tratar um amigo, o como tratar um líder, o como tratar os seus filhos. Então, assim, o como era muito forte nela, né? Então, nessa situação, na sua casa, como você trata, como você fala. E isso foi muito forte para mim. Eu vejo o ministério dela como um ministério de revelação, para tirar a mulher daquele lugar que limitava a visão dela, porque, como a gente falou aqui, você falou aqui no início, né? Existe um padrão de vítima de outras vítimas. Então tem coisas que a gente não aprendeu em casa, né? Tem coisas que a gente vai realmente precisar se submeter a um processo de aprendizado técnico. Total. Né? Mas eu vejo no ministério da pastora Devi Titus uma revelação de Deus exatamente para quem quer andar nos caminhos do Senhor como esposa, como mulher, né, Isabela? Você vê assim também? Totalmente. Totalmente. E é uma revelação mesmo. Deus deu para ela isso. Deus deu algo muito poderoso nisso. Dela trazer direção, dela ensinar o como para a mulher, dela ajudar a mulher a recalcular a rota. Sim. A recalcular a rota primeiro dentro de casa. Que a nossa família é o nosso bem mais precioso, porque é a partir dali. Sim. Não é que a mulher ela não pode ser uma referência fora, ela não pode trabalhar fora, mas é a partir dali. Sim. Ela era uma mulher muito isso. Ela era uma mulher muito pública, ela andou pelas nações, ela pregou pelas nações, ela estabeleceu o ministério que ela carregava para as nações, mas era a partir de um lugar. Olha isso. Então é porque não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa família, a nossa casa. No final é isso que fica. Sim. Se um homem ou uma mulher está no leito de morte, quem ele vai clamar? Os seus filhos, Com sua certeza. esposa. No final é a família. Então precisa ser a nossa prioridade. Sim. E ela traz isso muito claro. E dentro disso, ela fala muito sobre o poder da mesa. Sobre o poder da comunhão à mesa. E isso foi muito forte quando eu estive lá. E isso revelou muito forte no meu coração o poder da mesa. E eu saí de lá entendendo o ministério que Deus tinha
para a minha vida, inicialmente, né? Nesse ministério da hospitalidade. E eu comecei a tratar a mesa como instrumento de conexão entre pessoas. Eu comecei a tratar da mesa como um instrumento de cura. E ser intencional a isso, entendendo que a presença do Senhor, ela estava ali na mesa. E a mesa que nós preparamos não é para um homem ou para uma mulher. A mesa que nós preparamos é para Jesus e nós desfrutamos disso. E a palavra do Senhor fala, façamos tudo como para o Senhor. Aleluia. E aí, esse foi o início mais forte ministerialmente meu. Eu queria que você desse uma pausa aqui, Isabela, lembra do que você vai falar. Mas porque eu creio que tem alguém aqui nos assistindo e essa pessoa vê, por exemplo, a Isabela Cabral, a pastora Isabela Cabral lá, e ela não conhece a jornada que você percorreu. E me vem muito forte, né, em mente, no meu coração, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Amém. A palavra é como eu sou muito visual, então eu vejo como se fosse uma lâmpada mesmo no meu pé, e cada passo que eu vou dando, o Senhor vai mostrando que foi exatamente o que você está trazendo aí, minha amiga. Amém. Olha isso, as etapas, os momentos, a obediência Amém. Nesse processo, né? Não, e faz o que você está falando, testifica tão profético que a gente está conversando aqui, que a nossa transformação como mulher, eu falo como mulher porque aqui a gente está falando para o público feminino, mas como ser humano, ela é contínua. Quando você fala lâmpadas para nós, Deus vai tratando em cada tempo da nossa vida uma área. E é até que Jesus ele volte. Amém. Ou que a gente vai para a eternidade com ele. É até isso. E esses dias eu estava num lugar e eu ministrei e Deus me deu uma palavra muito forte para uma pessoa que estava lá. E era uma palavra para ela, mas estava ministrando, porque quando eu vou ministrar, eu ministrei sobre isso. Ministra primeiro em mim, depois. E eu sentei com ela, compartilhando com ela, mas trazendo isso para mim também. Que existia algo naquele tempo que ela precisava tratar. Porque Deus já tinha tratado uma coisa, Deus já tinha tratado outra, mas nesse momento ela precisava tratar aquilo, porque existia um novo onde Deus estava levando ela. E eu falo isso, tem áreas da nossa vida hoje, no lugar onde a gente está, há caixinhas que a gente vai precisar abrir e tratar ela nesse tempo para que a gente passe para o outro. Porque a gente vai passar para outro tempo. Mas se a gente não tratar o que é para esse tempo, nós vamos carregar isso para o próximo tempo. É verdade. E o que Deus tinha falado? Falado sobre vergonha. Porque Satanás ele vem para envergonhar homem e mulheres de Deus. Quando um homem e uma mulher de Deus, ele vai pulando etapas e ele não vai aparando as brechas que estão abertas, quando chega mais lá na frente, aquela brecha que ficou nessa estação que não foi corrigida, Satanás vai trazer para cá e vai envergonhar o homem e a mulher de Deus. É verdade. Então, o que Deus falou comigo? Que a mulher que eu precisava tratar a aresta que está aberta nessa estação, para que eu passasse para a próxima estação, para que a gente passe para a próxima estação. E é isso, é o conhecimento que Deus vai dando. E Ele vai dar, porque Ele é o Deus provedor. Aleluia. Ele vai dar a provisão do céu para aquela estação. Aleluia. Então Ele vai trazer as pessoas que precisam ajudar na nossa cura. Ele vai trazer o conhecimento que precisa para esta estação. Ele vai trazer. Mas nós precisamos estar atentos a isso. E nós precisamos abraçar isso. Porque muitas vezes corrigir é bagunçar. Jesus. Na prática, corrigir é bagunçar. É verdade. Porque a gente vai ter que bagunçar tudo. Vai dizer assim, Deus, tá tão bonitinho. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo bem prático. Ai, Senhor, tá tudo tão organizado. Vamos mexer nisso não, Deus? Agora, não quero mexer nisso não. Deus fala pra mulher assim, você precisa engravidar. Eu tenho mais uma criança que vai vir, eu tenho mais um filho que vai vir através da sua vida. Aí a mulher fala assim, Deus, não, Deus. Nessa altura do campeonato, eu já fiz tudo chegar no lugar. Já tá tudo no lugar, a casa tá tudo no lugar, os meninos já cresceram, já tem mais um, Deus. E você fala assim, Deus, eu não quero bagunçar não, porque vai vir uma criança e vai bagunçar. Vai bagunçar toda a sua rotina, vai bagunçar toda a sua vida. Seu relacionamento com seu marido, você vai ficar agora um pouco mais distante, porque você vai ter que amamentar, você vai ter que passar, você vai abrir mão da sua carreira. Deus vai bagunçar, mas é a estação que Deus tem para essa. E eu falo isso simples, mas tem outras curas que a gente precisa trazer. Que quando traz à tona, você fala assim, eu não quero.
Eu não quero. Desse jeito. Eu não quero trazer aquela pessoa que estava distante para trazer novo. O problema que tem com a mãe, o problema que tem com o pai, não, tá tão caladinho, eu não vou trazer não, essa deixa lá, deixa Deus, distante. Mas Deus fala assim, não, agora você fortaleceu. Agora você tá fortalecida, vai lá porque precisa cura na vida dela, traz, bota para sentar na tua mesa. Mas aí se você não faz isso nessa estação, na estação seguinte é um buraco que tá maior, é um desafio que tá maior, é um escândalo que tá maior e você não fechou. E sobre o conhecimento e luz, é isso. Deus vai dando conhecimento para aquele tempo, a gente só tem que estar atento e estação após estação, estação após estação. Você estava falando, eu estava lembrando aqui, eu estou finalizando um estudo de Josué com um grupo do Meu Refúgio, né? E lá é tão lindo, a palavra fala o tempo todo deles avançando, eles já estão na terra prometida, mas eles não receberam a herança ainda. Porque para receber a herança eles têm que ir, abrir as florestas, abrir a mata lá, tomar posse da terra e destruir os gigantes que moram lá. Só que tem deles que não destroem todos os gigantes, porque tem alguns gigantes que resistem e eles dizem, a gente não vai sair daqui, mas a gente vai trabalhar para você. E eles ficam subjugados à tribo, ao clã que está lá. E aí eu olhando para aquilo ali, eu fiquei lembrando exatamente do que você está falando. A gente vai precisar derrubar gigantes, a gente vai ter que subjugar esses gigantes a favor do que Deus tem para a nossa vida, porque se a gente não consegue destruir todos, o Senhor faz isso acontecer por nós, né, Isabela? E você estava falando isso aí e é muito forte. Só que eu acredito, e aí eu quero que você compartilhe aqui conosco, que só faz isso quem vive um relacionamento de intimidade com Deus. Amém. E se abre para viver isso, não é verdade? Amém. É porque assim, se você ouve a voz de Deus, é muito desafiador ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz de Deus. Meu Deus, meu então, Deus. Quem tem um relacionamento com o Senhor vai ouvir dele o que ele tem para corrigir nessa estação. Porque ele cuida, e quem cuida vai exortar, vai mostrar, vai... Mas assim, o que é que eu creio? Que o gigante ele é proporcional à nossa estação. É verdade. Porque o gigante ele não vem para destruir a vida de uma mulher. Sim. Ele vem para demonstrar aquilo que está dentro dela, porque o Senhor já forjou ela. É isso mesmo. Para esse tempo, para que ela enfrente, para que ela subjugue esse gigante sobre aquilo que Deus já depositou nela. Então, assim, ele não vem para isso. A gente não tem que fugir das situações. A gente tem que permanecer e enfrentar. A gente não tem que esconder embaixo do tapete, a gente não tem que fingir. A gente vai ter que enfrentar esse gigante para passar para uma próxima estação, porque vai trazer maturidade, vai trazer cada vez mais sabedoria em lidar com novas situações. Sim. E quando você enfrenta o gigante, o próximo ele é minimizado, e aí sucessivamente. Parece que se fortalece, mas na verdade é porque você já está indo com o Senhor e já tem uma força, né, já tem uma força para lidar. Então aqueles desafios que antes eram gigantes, hoje eles vão sendo minimizados, mas a gente precisa vencer. Isabela, como é que ficou Jojo? Vamos lá, voltar para Joana. Joana foi curada para Glória a Deus. Glória do Senhor. Glória a Deus. Joana, ela passou pela primeira cirurgia. Ela saiu daquele hospital curada. Mas na frente, como a Joana, ela tinha a pulmonar dela atrofiada. Então ela, bebezinha, ela fez essa cirurgia para colocar esse tubinho que é uma prótese que é colocada para fazer a pulmonar, que ela não tinha, né? Ela tinha a pulmonar atrofiada. Então, quando ela colocou, ela era muito bebezinha. Então, era proporcional à circulação sanguínea do tamanho dela. Quando a Joana tinha 5 anos de idade, ela fez mais uma cirurgia, que ela trocou esse tubinho. E passamos por um processo parecido, mas um pouco mais leve. Na época, eu já conhecia Jesus. Foi muito dolorido, mas Jesus estava ali, a gente passou por esse processo. Olha o gigante proporcional aí, né, minha amiga? Meu Deus do céu. E aí passamos, a Joana curada. Hoje você olha pra Joana linda, tem 14 anos. Esse processo tem 14 anos. Nossa. E ela tá linda. Você olha pra ela é extremamente saudável, extremamente ativa, maravilhosa, inteligente. Glória a Deus. É uma princesa de Jesus. Uma mulher forte, uma mulher linda. Com promessas, né? Glória a Deus. Enormes, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E aí essa vida de ministério, começou então a descobrir o ministério. E como era o secreto, minha amiga? Amém.
E é no secreto que ele revela todas as coisas, né? O secreto, voltando agora para o ministério que o Senhor, que é a mesa, né? Esse foi um lugar secreto onde o Senhor me revelou muita coisa. Eu falo do poder da comunhão dele, né? O secreto dele é o relacionamento com ele, né? É ouvir dele, é parar nele, né? Sim. Eu me lembro que nessa época o Senhor me trouxe muito como se relacionar. É isso que eu sinto em falar com a mulher, né? Sim. Eu escrevi um livro que chama o Manual da Mulher, depois eu falo com ele. Mas esse como que eu vou falar agora foi um como que o Senhor me ensinou. Porque eu falei assim, Senhor, eu quero conhecer do teu coração. Como é que eu faço isso, Senhor? E aí ele falou na minha palavra. Medite nela de dia e de noite, que só assim os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Uau. E aí, como meditar na palavra do Senhor? A Bíblia é a palavra do Senhor. É sentar e meditar na palavra do Senhor. Sim. Mas ele foi falando assim, o relacionamento com ele é na minha palavra, mas é também em jejum e oração. É também no imersão de cura e libertação. Glória a Deus. É também no GCs que você vai escutar da minha palavra. Uau. É também da comunhão que você vai ter entre amigas e falar da minha palavra. É também dos livros que eu levantei, homens e mulheres de Deus, para escrever. São dos cursos que eu estabeleci através de homens e mulheres de Deus que têm revelação da minha palavra. Uau. E aí eu comecei nisso. Eu comecei na leitura da palavra diária, no meu devocional diário, no conhecimento da palavra de Deus ali diário, na oração, no conversar com o Senhor, porque a oração ela é simples, né? Eu gosto sempre de falar do que é simples, né? É conversar com o Senhor, é levantar da tua cama falando assim, Senhor, o que é que o Senhor tem pra mim hoje? Senhor, me perdoa porque ontem eu fui dormir fazendo um monte de coisa que eu não queria ter feito, Senhor. Senhor, mas o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eita. Senhor, me fortalece nisso, Senhor. Eu errei, eu sei que eu errei, mas, Senhor, fui dormir aborrecida. Alguém fez algo comigo e eu fui, Senhor, fui dormir. Então, é o relacionamento com o Senhor, mas me traz a graça, a revelação. Amém. Senhor, traz misericórdia. Senhor, arranca isso no meu coração, que eu possa orar para essa pessoa, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Então, o relacionamento com o Senhor do dia a dia. Sim. Do tempo que você fala assim, eu vou parar tudo, eu vou orar, e eu vou ouvir do Senhor o que Ele tem, eu vou calar todos os barulhos, e ter isso como rotina na sua vida. Meu Deus. Ter rotina, porque eu falei pra você, né? Eu amo conhecimento, né? Cursos. Sim. Tem tantos homens e mulheres de Deus que carregam algo tão poderoso que fazem cursos. E eu falo, a leitura da palavra de Deus, oração, curso, leitura de livros que nos aproximam, curso que eu faço seminário teológico. Tudo isso vai nos ensinando a ter um relacionamento com Deus mais alinhado. Conviver com pessoas, sentar à mesa com pessoas que vão falar de Jesus. Sim. Tudo isso é o que faz você cada vez mais ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não é nada misterioso, não é nada, é relacional. Eu vou falar da minha vida particularmente. Deus se revela muito a mim no ordinário. Oh, louvado seja Deus, amiga. Deus se revela muito a mim no dia a dia, Deus se revela muito no ordinário mesmo. No lavar uma louça. No lavar uma louça. Cuidar da casa. Faça tudo como para o Senhor, faça Aleluia. tudo como se relacionando com o Senhor. Então, assim, eu posso dizer, na minha comunhão com Jesus, na minha comunhão com o Espírito Santo, é no dia a dia. Amém. É no dia a dia. Porque Deus nos fez, eu falo no dia a dia, e para tirar qualquer peso da mulher. Sim. Deus nos fez, como mulher, a multiforme sabedoria dele. Glória a Deus. Ele nos trouxe vários papéis. Sim. Mãe, esposa, dona de casa. Quando a gente lê a mulher de Provérbios 31, a gente vê ali, ela é um pouquinho de cada coisa. Sim. Ela administra o lar, mas ela é uma mulher que também traz provisão de fora. Ela é uma mulher que cuida dos necessitados. Ela é uma mulher que é honrada. Sim. Ela é uma mulher sistêmica. Ela tem várias áreas da vida dela. Sim. E entendendo isso, Deus sabia que a gente não iria parar. Vão ter dias que a gente vai conseguir. Sim. Parar o dia inteiro e dizer, Senhor, esse dia é teu. Eu vou me trancar dentro do quarto e eu só saio quando o Senhor falar. Eu só saio quando... Mas no nosso dia a dia, Ele sabe que eu vou ter... eu falo mas você também, que eu vou ter que acordar de manhã, vou ter que fazer a lancheira do meu filho, vou ter que enviar eles para a escola, vou ter que voltar e administrar a minha casa, vou ter que
organizar o Shine, que é um ministério onde eu atuo. Vou ter que ser esposa, vou ter que... E isso faz parte Cuidar disso. de mulheres. Cuidar de mulheres e tudo isso. Sim. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele é contínuo, ele faz parte de tudo isso. Sim. Mas nós temos que parar um tempo do nosso dia. Nós temos que entregar esse tempo do nosso dia ao Senhor. Seja de manhã para as mulheres que... Mas a gente não para de nos relacionarmos com o Senhor. Sim. Senhor, eu desci aqui, eu vou participar de um podcast. O que é que o Senhor quer que eu fale, Senhor? Qual a palavra revelada que o Senhor tem no meu coração? Uau. Senhor, eu dependo do Senhor. Que o que sai da minha boca seja para te glorificar. Uau. Senhor, que eu aprenda com a Roberta, porque a Roberta é carregar algo poderoso também. Senhor, se é através da vida da Roberta que o Senhor quer falar alguma coisa, fala. Então, relacionamento com o Espírito Santo, ele é contínuo, ele faz parte da nossa vida. Uma expectativa gerada nele, né, Isabela, ela tem resposta. Amém. Né? A gente gerar expectativa em Deus, o que o Senhor quer fazer, do que o Senhor vai fazer, qual que o Senhor espera desse momento que você espera, né? A gente gerar essa expectativa nele, ela tem resposta. Amém. Né? Amém. Todas as vezes que eu lembro assim dos momentos mais desafiadores, eu lembro, mas a glória a Deus que o Senhor me ensinou a colocar minha expectativa em Ti, porque a gente se frustra, né, minha amiga? Totalmente. Existem pessoas frustradas com igreja, com cursos, com ministérios, com tudo, mas porque a expectativa estava no lugar errado. Né? Não, e eu falo assim, uma coisa que até veio no meu coração agora. Às vezes, nós nos frustramos intencionalmente pelo Senhor. Porque a nossa expectativa tem que estar nele. Sim. Então, assim, e às vezes a frustração que a gente tem do outro, da circunstância, ela faz parte. Porque a nossa expectativa estava errada. Estava errada. Deus é só um, é Ele. Deus não é um homem, Aleluia. não é uma mulher. Eles são instrumento que o Senhor usa, assim, para trazer direção. Como eu falei, a pastora Aline me direcionou, várias pastoras já me direcionaram. Hoje eu direciono outras mulheres. Você direciona outras mulheres. Mas nós não somos Deus. Sim. E eu falo até para um homem e para uma mulher de Deus. É pesado se colocar expectativa neles. Meu Deus. Porque eles não vão ter para entregar. Nós somos falhas. Mesmo, Você é falha, eu sou falha. Nossos pastores são falhas. Porque perfeito só o Senhor. Sim. A gente admira, a gente honra, a gente recebe direção porque nós entendemos que Deus depositou algo poderoso. Existe uma patente naquela pessoa, existe algo que Deus derramou naquela pessoa. Mas o Senhor é só um. É verdade. Jesus Cristo, Deus, ele é só um. E glória a Deus. E né? glória a Deus. E glória a Deus por isso. E glória a Deus. Isa, e como é essa jornada de viver essa intimidade, ouvir a voz de Deus, exercer os papéis, que até você ministrou no Invictas e foi precioso demais, e viver com essa expectativa no Senhor, sabendo da nossa, como é que eu posso dizer, impotência diante de algumas coisas como mulher, mas sabendo que tem algo do Senhor ali que a gente tem que obedecer, que a gente sempre tem que se manter naquele lugar. Porque existem circunstâncias que às vezes fazem a gente querer desistir no meio do caminho, né? Mas assim, com todos esses papéis, o que você hoje diria assim para alguém que está na jornada e que está titubeando ali para obedecer, ou por dúvida, porque não sabe se é Deus falando, não sabe se foi realmente verdade o que o profeta falou, o que quer que seja, mas assim, se manter no caminho da obediência. Como é que hoje você consegue administrar isso, minha amiga? Eu gosto sempre de falar, né, que a mulher ela pode fazer tudo, mas nem tudo ao mesmo tempo, né? Mas existe algo que o Senhor estabeleceu para a gente como mulher na palavra dele. Existem algumas prioridades que estão lá na palavra do Senhor, que Ele espera da gente como mulher. Existe uma expectativa de Deus no nosso comportamento, existe uma expectativa de Deus na nossa vida como mulher. Ele tem algo que é através da nossa vida, e Ele colocou ali na palavra de Deus o que Ele espera da gente como esposa, uma mulher submissa, uma auxiliadora idônea, uma amante do nosso marido. Ele fala na palavra de Deus que nós somos administradoras do nosso lar. Ele fala que nós precisamos ser boas mães, boas amigas, mulheres leais. Então tem um norte que o Senhor colocou na nossa vida para que a gente nos alinhasse sempre, né? Eu falo que a palavra de Deus ela é um prumo, né? Ela nos alinha. É verdade.
é de onde nós temos ouvido, né? Para que a gente seja alinhada. Opa! Repete essa frase aí. De onde a gente ouve, né? De onde é que a gente está ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, né? Existe um padrão mundano. E ele é muito forte. Sim. Mas existe um padrão de Deus. Aleluia. Que está na Bíblia. E a gente precisa entender isso, porque Josué, você falou sobre Josué, eu amo esse livro de Josué. Deus fala muito comigo no livro de Josué. E em Josué, Deus inicia falando assim, Josué, seja forte e corajoso. Então, somente seja forte e muito corajoso. Medite na minha palavra de dia e de noite, eu vou parafrasear. Medite na minha palavra de dia e de noite. Não se desvie dela. Pregue a minha palavra, medite na minha palavra, rumine a minha palavra, até que ela faça parte de você. Sim. Porque a palavra do Senhor, ela é a base, ela é o alicerce. Sim. A palavra do Senhor em nós, ela estabelece princípios que vão estar fincados na gente e a gente vai se comportar dessa forma independente de onde a gente estiver. Porque esses princípios estão em nós, mas essa palavra, ela precisa estar em nós. É verdade. Se ela não estiver em nós, a gente não vai conseguir exalar esses princípios do nosso comportamento. Então, ele fala ali, né? Medite na minha palavra de dia e de noite, não se desvie dela, fale dela. Porque quando a gente tá falando, pregando aquilo, tá ministrando na gente. Primeira então pessoa, vai, né, vai e fica lá, né? Sai e volta, sai e volta. Sai, e vai. E aí depois ele fala assim, só assim os teus caminhos prosperarão. Sim. E você será bem-sucedido no que você fizer. Aleluia. Então, a palavra do Senhor, ela é a base para a nossa vida. E a palavra do Senhor, ela é muito diferente da cultura mundana, do mundo. Mas a gente é bombardeada o tempo inteiro dessa palavra. E quando eu estava meditando um dia nessa palavra de Deus, ele fala assim, seja forte e corajoso. Então, somente seja forte e corajoso. Porque hoje, para que a gente cumpra a palavra de Deus na nossa vida, nós precisamos ser muito fortes e corajosos. Com certeza. O feminismo, ele entrou muito na nossa geração. Sim. Dentro e fora da igreja. Porque não é só fora. Sim. Ele está dentro da nossa igreja. Verdade. E ele é muito contrário à palavra de Deus. À submissão, à lealdade, a sermos auxiliadoras, a entender que o outro é mais importante que a gente, ao egocentrismo, a achar que o mundo gira em torno da gente. Não, o Senhor fala que maior é aquele que serve, que maior é aquele que entrega. Sim. Porque hoje a mulher, ela acha que se impor, ser autoritária, isso é força, não a força na submissão. A força em dizer assim, eu não sei. Com certeza. Eu não sei. Eu vou buscar saber. Às vezes até mais do que quem sabe demais. O genuíno, ele é visto como fragilidade. Uau. Porque nós precisamos ser fortes. Sim. Eu preciso cuidar da minha vida, porque se eu não tomo conta da minha vida, quem vai tomar? Aí vem a autoproteção, que destrói a mulher, mas é tudo o contrário. Uau. Porque nós somos dependentes, sim, eu sou dependente, 100% dependente do Senhor. Glória a Deus. É pela graça, é pelo favor dele. Eu sou sim submissa ao meu marido. Eu sou sim uma mulher submissa. Eu preciso ser essa mulher submissa para que os meus caminhos eles prosperem. Eu sou uma auxiliadora. Amém. O que é uma auxiliadora? A auxiliadora, ela faz parte do caráter da mulher. A auxiliadora é a facilitadora. Glória a Deus, é verdade. Porque muitas vezes auxiliar é o quê? Eu brinco, né? Que nós fazemos tudo, mas a honra e a glória muitas vezes é do nosso marido. Porque auxiliar muitas vezes é facilitar. É deixar tudo pronto, é deixar tudo como tem que ser. É fazer para que seja fácil para ele. Para que ele possa. E assim para ele. E assim em outras situações. E assim no pastoreio. Nós somos, eu sou hoje como pastora que a palavra que Deus mais quer no meu coração, você é uma facilitadora. Do ministério que outras mulheres carregam. Você está aqui para abrir caminho, você está aqui para facilitar, você está aqui para fazer. Não, tem que passar. Porque eu sou muito contra uma narrativa que todos precisam passar pelo processo que eu passei, não. Meu Deus. Os processos que eu passei aqui nos Estados Unidos, eu passei para facilitar quem está vindo depois. Do outro, exatamente. Senta e conversa comigo que eu te falo o que você não pode fazer. Mas se o Senhor quiser que você passe, você vai passar. Mas se não, deixa eu ter um caminho. E ser facilitador é isso, mas é muito contrário. É muito contrário o que o mundo fala. Sim. Então, por isso o poder de meditar na palavra do Senhor, por isso o poder de ouvir quem tá
alinhado com o Senhor. Porque nós vamos reagir a isso. É o conhecimento, é de onde nós estamos buscando conhecimento. É verdade. Os princípios que nós... Porque assim, eu cumpro princípios e esses princípios, eles vão determinar a vida que eu vivo. Sim. Isso é certo. Sim. Seja ele positivo ou negativo. Seja o teu resultado positivo ou negativo. Mas é deles, é do que eu cumpro na minha vida que eu vou colher isso. Sim. A palavra do Senhor fala que a gente colhe daquilo que a gente planta. É verdade. Então, assim, mas esses princípios, ele tem uma raiz. Ele vem a partir de um conhecimento que eu tenho. Eu conheço e aí eu estabeleço as minhas verdades, aquilo que eu caminho. Então, assim, se eu conheço a palavra de Deus, eu vou caminhar nos princípios que nela está escrito. E aí não tem como prosperar. É a chave da prosperidade, assim, da prosperidade porque não é financeira, é também financeira. Mas vai muito mais além. É de uma vida plena no Senhor. Sim. Independente de qualquer circunstância. Porque a palavra do Senhor fala que os ventos vão vir. Eu estou falando com você agora sobre fundamento. Sim. Que a palavra de Deus é fundamento. A palavra do Senhor fala que uma casa é construída sobre a rocha. Os ventos virão, a tempestade virá, mas a sua casa não será abalada. Aleluia. Mas eles vão vir. Sim. Mas a casa vai estar na rocha. Amém. E a palavra, e antes disso o Senhor fala assim, vem no meu coração, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, são como uma casa que foi construída sobre a rocha. E aí eu volto a dizer que é aquilo, é a palavra praticada, é como nós vivemos, não é o que nós falamos. É isso mesmo. É a palavra de Deus vivida, é a palavra de Deus praticada, que faz com que a gente construa fundamento. E quando os ventos vêm, a nossa casa não é abalada. Gente, isso é precioso demais. Isabela, eu queria ficar aqui um dia, só pra gente conversar sobre todas as coisas que vêm ao meu coração te perguntar. Mas antes da gente finalizar, eu preciso perguntar. E o Manual da Mulher? Conta Glória pra a Deus. gente. O Manual da Mulher é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Ele é um passo a passo de resgate, para levar a mulher a viver os caminhos do Senhor. Ele é um como, que eu falo muito sobre o como. Sim. Ele tem muito a ver com aquilo que Deus transformou na minha vida, os princípios que Deus foi estabelecendo na minha vida, o ministério que Deus foi estabelecendo na minha vida, que eu falei para você sobre a mesa, sobre o ministério de hospitalidade, em seguida um ministério de família. Deus, eu acredito muito na transformação da mulher. Eu também, amiga. Porque eu sou uma mulher transformada. Glória a Deus. Em todos os sentidos. Glória então, a assim, Deus. eu tenho esperança para qualquer tipo de dor emocional, para qualquer tipo de mulher. Quando eu olho, eu falo assim, não, mas essa assim não tem, mas tem como, porque se o Senhor fez na minha vida, se o Senhor fez na vida de outras mulheres, Ele faz na vida dela também. É um coração aberto, é um coração humilde para aprender do Senhor e Ele vai fazer todas as coisas. Então, o Manual da Mulher, ele surgiu desse lugar, desse passo a passo, para que uma mulher, ela fosse de fato transformada. Uau. Nele eu coloquei ali, né, naquela mensagem, o que Deus espera da gente como mulher. Dessa mulher sistêmica que a gente falou aqui. Uma mãe, uma esposa, uma dona de casa. Uma mulher que influencia fora, mas influencia ainda mais dentro. Sim. Uma mulher que tem um corpo, que é o templo do Espírito Santo, e ela precisa estar atenta a isso. Uma mulher que tem uma alma, que ela precisa cuidar dessa alma. Uma mulher que tem um espírito, que ela precisa estar ligada. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Então ele é um livro que fala sobre todas as áreas da mulher. Meu Deus do céu. É uma mensagem muito forte. E eu espero onde que tá a venda? Onde é que tá disponível para comprar? Ele tem disponível no Brasil, ele tá no Amazon e ele também tá no site da Buzz, que é a editora que eu lancei. Eu vou pegar todos esses links com ela, pessoal, e vou colocar aqui na descrição, então vocês fiquem atentos aí, já pode começar a adquirir os de vocês, tá? Tem alguns pontos no Brasil, algumas livrarias no Brasil que ele tá sendo vendido. Eu quero trazer ele para cá agora. Muito bem. Esse é um ano que eu quero trabalhar muito essa mensagem sobre feminilidade, sobre quem nós somos em Cristo como mulheres. Inspirar outras mulheres nisso, fortalecer outras mulheres nisso. Meu Deus. Eu quero fazer uma última pergunta antes de pedir a você para deixar uma mensagem para as meninas. Como é levar esse lugar de refúgio que é o Senhor para os filhos, Isabela? Amém, amém, glória a Deus. Eu vou nisso e vou em outra também.
O que eu entendo em relação aos filhos? Eu entendo que quem nós somos é o que inspira eles. Então, uma transformação nossa transforma os nossos filhos. É verdade. Uma retidão nossa leva os nossos filhos a serem retos. Eu vejo muito o poder do cotidiano. O poder da transformação primeiro em nós, como mulheres. O que eu oro muito ao Senhor, que eu não seja hipócrita. Que eu não pregue algo que eu não viva. Senhor, me puxa. Volta para aquilo que é essencial, de fato. Sim. Então, eu como mãe, eu falo que a melhor forma de evangelizar os nossos filhos, a melhor forma de ensinar os nossos filhos é sendo. Uau. Essa é a primeira. Uau. Essa é a primeira forma, é sendo. É tendo, de fato, um casamento saudável. Eu senti em falar algo que eu tenho no meu livro, que é a administração de prioridades. Sim. Eu tenho um capítulo do meu livro que eu falo sobre a administração de prioridades. Quando a mulher entende que a prioridade na vida dela, que a primeira prioridade dela é um relacionamento com Deus, que a segunda prioridade dela é o relacionamento com o marido dela, porque a palavra do Senhor fala que até a morte se separe. Sim. Que a terceira prioridade dela é a casa dela, que é a estrutura. E a quarta prioridade vem os filhos. E isso é organizado e ela ensina muito para os filhos dela. Por quê? Porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu tenho um relacionamento com meu marido, quando eu tenho uma casa organizada, os meus filhos, eles entram dentro de um ambiente saudável. É verdade. E naturalmente, eles são bem-sucedidos. E naturalmente, eles são ensinados. Porque a palavra do Senhor, ela vai exalar no nosso dia a dia. A oração numa mesa, a oração ao dormir, o ensinar para eles que a gente ora antes de fazer tal coisa, ou que a gente, como a gente se comporta, é a forma mais fácil de encaminhar os nossos filhos. Uau. E a outra forma na prática é da gente ensinar para eles a palavra de Deus, ensinar para eles a leitura da palavra de Deus com eles, Sim, o levar os nossos filhos. Eu uma vez ouvi isso de uma mulher muito sábia, quando eu perguntei para ela, tem 4 filhos, os 4 estão no caminho do Senhor. Eu falei assim, como foi isso? E ela falou assim, eu tenho uma chave que eu queria dar para você que ela foi muito válida para mim. Leve os seus filhos para ambientes onde há a manifestação do Espírito Santo. Eita, Senhor. Então leva teu filho para a igreja. Leva teu filho para reunião de oração. Leva o teu filho. Não, eu não falo nem assim, tá? Numa reunião de oração chata para os nossos filhos, que é de mulher. Mas leva ele para o GC de jovens. Se ele é um menino adolescente, faz questão. Ah, não, é muito longe, não vou não. Abre mão, mas pega teu filho e leva lá. Porque lá ele vai, a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, assim, leva o teu filho. Ah, não quero ir, tô com preguiça. Vai. Uau. Vai sem querer ir. Sim. Então, é intencional em colocar seus filhos, porque o que é que nós somos como mulheres? Facilitadoras. Sim. Eu falei isso anteriormente. A gente facilita para que o Espírito Santo, ele faça na vida dos nossos filhos. Sim. Não sou eu que vou converter o meu filho. É ele que convence. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, quem somos nós? As facilitadoras para que ele tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Aleluia. Porque ele vai precisar, a salvação ela é individual. É. As decisões que nós vamos ter como mulher e homem de Deus, somos nós. Depois que a gente cresce, eu tenho que decidir. Eu quero ter uma vida com Jesus Cristo ou eu não quero. É verdade. Eu, como mãe, eu preciso facilitar e dizer assim, ó, a melhor coisa. É um caminho que não, não tem para onde a gente ir. É só Jesus na nossa vida. É. Então, é facilitar para que eles vejam isso e eles caminhem nesse lugar. Então, acho que era esse o conselho que eu tenho no meu coração e que eu tento fazer todos os dias da minha vida. Senhor, me alinha para que eu possa alinhar os meus filhos. Gente, isso é precioso demais. Vocês não ficariam também aqui conversando o dia inteiro com ela? Minha amiga, muito, muito feliz de ter você aqui. De verdade. Amém. Você é um presente. Você sabe que você é um presente para mim. Eu não vou esquecer jamais de momentos únicos que eu vivi, né? Onde o Senhor falou muito ao meu coração através da sua vida. E eu tô me sentindo muito feliz e honrada de estar aqui com você nesse dia. Amém. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que está aqui olhando para a nossa câmera, na verdade que está nos assistindo nesse momento e está em casa e tem muitos pratos para ela segurar, né? E ela está ali nesse momento querendo ser perfeita em tudo, Amém. Mas não conseguindo dar conta de tanto. Amém. Engraçado é que me veio algo assim, você falando e já vinha vindo algo muito forte no meu coração, que tem a ver até com o que você falou, é que mulher é leve. O relacionamento com Jesus é leve. Quando a gente pega todos os nossos desafios e a gente coloca aos pés da cruz
e fala assim, Senhor, pelas minhas habilidades, pelas minhas forças, eu não consigo, mas eu entrego ao Senhor e eu sei que o Senhor é quem faz. Os nossos filhos não são nossos, o casamento não é nosso, nosso marido não é nosso, nossos bens não são nossos, nosso trabalho não é nosso, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, nós estamos aqui como mordomas dele. Amém. E quando eu pego assim, Senhor, eu estou tendo desafio com meu filho, mas eu sei que ele não é meu, ele é um presente que o Senhor me deu e eu sou muito grata por isso. Tá difícil, eu não tenho habilidade para isso. Senhor, eu entrego meu filho ao Senhor. E aí o Senhor faz. O Senhor nos traz a ferramenta, o Senhor nos traz tudo que a gente vai precisar para essa estação. E eu falo para você, mulher que está aqui assistindo, a característica mais forte que uma mulher pode ter é a leveza e a alegria. Então que o seu dia a dia você seja uma mulher leve e uma mulher alegre. Todo mundo ama estar ao lado de uma mulher leve e uma mulher alegre. Tira todo o seu peso, tira todo o seu amargor, busca no Senhor como fazer isso. Seu marido vai amar essa mulher leve e alegre. Os seus filhos vão amar essa mulher leve e alegre. Então é esse conselho que eu dou no seu coração. Seja uma mulher leve, uma mulher proativa, uma mulher alegre. Essa é a marca mais forte que você pode deixar no coração dos seus filhos. Meu Deus do céu, até eu vou precisar de um caderninho para anotar, Jesus, Amém. Porque que alegria, minha amiga, ter você aqui. Amém. Aproveita e abençoa agora a gente com a oração para a gente finalizar. Amém. Amém, Pai. Pai, eu quero entregar esse dia ao Senhor, esse podcast ao Senhor, Senhor. Eu quero entregar a vida da Roberta ao Senhor, a minha também. E dizer que, Senhor, nós estamos aqui muito gratas por poder te servir. Nós estamos aqui muito gratas e felizes em poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas eu te peço, Senhor, nos fortalece cada vez mais, nos alinha cada vez mais. Põe teus anjos ao redor da nossa casa, dos nossos filhos, Senhor. Nos capacita cada vez mais, traz a armadura do céu para esse tempo, traz o conhecimento para esse tempo, que o céu, que a gente possa ouvir do céu e refletir aqui na terra para esse tempo, nos sustenta para que a gente possa permanecer no Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, que cada mulher que tiver oportunidade de ouvir o que foi falado nesse lugar, haja revelação no coração dela, haja edificação na vida dela, que ela possa mudar a rota, que ela possa ressignificar o que não está certo, Senhor. Que seja como uma palavra revelada no coração dela, que ela seja edificada por essa palavra, Senhor. Senhor, se daqui foi dito algo que não agrada o teu coração, feche os ouvidos dessa mulher. Amém, mas se aqui foi dito algo que é uma revelação no coração dela, que ela possa ouvir audivelmente. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que cada mulher que se deparar com essa mensagem, ela alinha os pensamentos ao teu. Amém, Jesus. Ela cure a alma dela, ela abre o coração para que a tua verdade ela entre no coração dela. Jesus, que seja a verdade que vem do céu no coração dela, não a verdade do mundo, não a verdade que foi dita, não a verdade que foi dita por dores emocionais de outras pessoas, mas a tua verdade. Aquilo que o Senhor fala sobre ela. Porque existe a verdade, que é a verdade que vem do Senhor. E que essa verdade sobre quem ela é em ti, seja a que ela caminha, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amiga, que alegria. Meu coração está aqui que só transborda mesmo, assim, de gratidão a Deus pela sua presença aqui, pela sua bênção também aqui nesse momento. Eu desejo de todo o coração que o Senhor continue soprando você, sabe? Assim, para que muitas mulheres assim, consigam receber aquilo que você nos entregou nesse dia. Amém. Através desse podcast, através da igreja, através das nações. Amém. Onde quer que você esteja, que o Senhor continue te abençoando, a sua casa, a sua família, e ainda faça mais através de você, nos próximos ministérios que Ele tem para ti. Amém. Amém. E você que esteve conosco até aqui, eu estou muito feliz de você ter ficado conosco. Aproveita, já que você recebeu tanto, né, da pastora Isabela. Compartilha nos seus grupos, na sua rede social, faz um print, marca a gente compartilha também, mas espalhe essa mensagem por onde você puder. Eu tenho certeza que mais pessoas precisam saber que Jesus,
O nosso Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e que nós que somos mulheres podemos nos refugiar nele e buscar o que precisamos nele para viver tudo que ele nos criou para ser. Obrigada por você estar aqui conosco. Aproveita para ver outros episódios que também vão edificar a tua vida. Deus abençoe você e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Foi um prazer ter você conosco. Se você acredita que esse episódio falou ao seu coração, então eu vou deixar disponível aqui para você alguns episódios. É só clicar no próximo episódio e continuar a sua jornada. E deixe Deus tocar o teu coração através de cada testemunho que está aqui.